Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 20. Bons estudos! O perfil do consumidor mudou. Isso você já sabia, mas vem mudando muito nos últimos 30 anos. É que hoje em dia a gente encontra muito mais opções, produtos mais diversificados, descartáveis, globalizados, e a produção está mudando o tempo todo. Todo dia tem coisa nova no mercado. Por isso, quem trabalha na indústria, projetando ou produzindo, precisa ficar ligado. Precisa conhecer muito bem uma nova linha de trabalho, a engenharia simultânea. Já ouviu falar? Se você não ouviu, vai ouvir bastante nessa teleaula. A gente vai conhecer o conceito de engenharia simultânea, assim como vai conhecer as suas principais aplicações. Vamos nessa? Se você quer comprar essa ideia, se liga na teleaula que está começando agora. Torquato, tava pensando numa coisa. Você já reparou na velocidade com que os equipamentos de informática estão evoluindo hoje em dia? A velocidade na mudança dos computadores é um bom exemplo da importância da engenharia simultânea. Engenharia simultânea? Não conhece o conceito? Tudo bem. Se você não conhece, deixa que eu mesmo explico. Engenharia simultânea é aquilo que faz a produção mudar. E mudar constantemente, aperfeiçoando os produtos o tempo inteiro para acompanhar as mudanças do próprio mercado. Eu sei disso, né, Torquato? Eu só estava testando para ver se você sabia realmente dizer o conceito de engenharia simultânea. É? Bom, então você sabe qual que é a origem desse termo, né? Engenharia simultânea. Mas é lógico, é óbvio, Lulante. Mas eu não vou dizer. Será que ele sabe mesmo qual é a origem do termo? A origem do termo engenharia simultânea é a expressão inglesa concurrent engineering. Essa expressão quer dizer algo como engenharia paralela, ou seja, a engenharia que vai correndo dentro das fábricas para acompanhar a evolução dos produtos na guerra pelo mercado. Agora, a base da engenharia simultânea, você sabe qual é? É a soma de todas as experiências de uma empresa, a soma de todos os seus conhecimentos e recursos, seja em projeto, em desenvolvimento, em marketing, em produção ou em vendas. Quer dizer, a engenharia simultânea só funciona com uma integração total de todos os esforços para conseguir a satisfação total do consumidor. Confira agora mais alguns objetivos da engenharia simultânea. Um dos principais objetivos da engenharia simultânea é juntar todos os conhecimentos da empresa. Ou seja, é preciso trabalhar em equipes multidisciplinares. Quem vai explicar isso um pouco melhor para a gente é o Carlos Antônio, que é diretor de produção aqui dessa empresa. Ô Carlos, quais são as principais metas da engenharia simultânea? O objetivo da engenharia simultânea, resumindo, é melhorar sempre o processo de produção e os produtos. Mas para isso, é fundamental integrar as equipes. Tá certo, mas dá um exemplo concreto. O que muda na produção com a engenharia simultânea? Bom, na engenharia simultânea, a gente procura trabalhar com componentes de fabricação simples. Outra coisa importante é reduzir o número de partes de um produto. Outra coisa também é aumentar a intercambiabilidade entre os modelos. Quer dizer, é preciso ter modelos diferentes que possam usar basicamente as mesmas peças. Mas e o que mais? Bom, a gente precisa identificar problemas de fabricação e montagem, precisa também saber aproveitar os processos e equipamentos já existentes. E precisa ainda escolher algumas áreas para fazer testes. Tudo isto a gente está levando aqui dentro. Tá bom, Carlos, mas eu sei que ainda tem mais. E tem mesmo. A gente precisa ainda identificar as submontagens, quer dizer, o que é que dá trabalho extra na montagem. E precisa incorporar técnicas DFM e DFA, que são técnicas novas de projeto. A primeira para manufatura, a segunda para montagem. Obrigado, Carlos. Você ouviu bem, hein? Ele mencionou o uso do projeto de manufatura DFM e o uso do projeto de montagem DFA na engenharia simultânea. Você está por dentro disso?
DFM quer dizer Projeto Voltado para a Manufatura. Para aplicar o DFM, é preciso seguir algumas regras, como, por exemplo, projetar para um número mínimo de partes, desenvolver projetos modulares, diminuir as variações dos componentes, projetar componentes multifuncionais, projetar componentes de fácil fabricação, evitar componentes de fixação como parafusos, rebites ou pinos, eliminar a necessidade de ajustes e garantir a padronização da produção. Torquato, olha isso. A produção pelo DFM tem que seguir um monte de regras. Isso. Agora, a produção pelo DFM pode e deve se integrar ao projeto do produto. É aí que entra o DFA. Exatamente. Para facilitar e baratear a produção, a gente usa o DFA. Preste atenção no que significa essa sigla, DFA. DFA quer dizer Projeto Voltado para a Montagem. Quer dizer, o DFA atua em função do DFM, compreende? Eu sei, isso é lógico. Agora me explica uma coisa. O que é que entra no DFA? Bom, entra uma análise de custos globais da manufatura, por exemplo. Tá, custos. Agora, quais são os objetivos de um projeto DFA? Bom, basicamente os objetivos são dois. O DFA existe para reduzir o número de partes de um produto, o que facilita a manipulação e a montagem das outras partes, e para simplificar a própria estrutura do produto, reduzindo seus custos de montagem. Deixa eu te dar um exemplo mais concreto. Olha, aqui a gente tem a suspensão traseira de um carro. Desse lado, a gente vê o conjunto da suspensão antes da eliminação de algumas partes. E aqui desse outro lado, a gente vê depois da aplicação da engenharia simultânea. Tá vendo? Tem menos partes. Mas isso deve ter causado uma economia enorme, não? É, economia até de tempo, porque o tempo de montagem de cada carro com essa peça diminuiu em 68 segundos. Você faz ideia de quanto a montadora desse carro ganhou com a engenharia simultânea? Não faço ideia. Mas deve ser coisa de milhões de dólares. O ganho da engenharia simultânea é bem grande. É tão grande que alguns softwares já incorporaram as características do DMF como rotina. Quem é que não quer reduzir o tempo do projeto e da manufatura, né? Bom, com a engenharia simultânea, as empresas conseguem oferecer produtos melhores para o consumidor, em tempo cada vez mais curto. Mas é preciso aquilo que você já sabe, a integração entre todos os departamentos, do projeto ao marketing, da produção à documentação. Todo mundo tem que ter as mesmas informações sobre o produto disponíveis o tempo todo. E para isso, nada melhor do que uma rede de computadores. Essa rede de computadores da empresa ajuda na engenharia simultânea, porque ela conta com softwares modeladores e também com bancos de dados para armazenar as informações. Agora, nem sempre foi assim. Antes da engenharia simultânea, a coisa era bem mais complicada. Antes, a gente demorava muito tempo para identificar os gargalos de produção, pois os produtos só eram analisados no término de sua execução ou quando suas partes eram integradas. Não havia um controle centralizado, o que não permitia uma visão mais geral do processo. Depois da engenharia simultânea, a coisa realmente mudou de figura. Porque hoje, por exemplo, os sistemas CAD requerem muito menos tempo para confeccionar um produto. E a gente precisa cada vez menos fabricar protótipos físicos de um produto. Os protótipos virtuais resolvem de uma maneira muito mais fácil e econômica nossos problemas. Pois é, e a coisa está evoluindo tão rápido que em poucos anos os softwares é que vão projetar, analisar, testar e fabricar os próprios protótipos virtuais. É incrível, não é? Por isso é que a gente não cansa de repetir para você. Leia, estude, faça os exercícios, olha, procure se informar, porque esse é o único meio de você acompanhar a evolução da indústria. Por falar nisso, preste atenção que já está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu algumas coisas básicas sobre engenharia simultânea. A gente compreendeu a sua importância na economia de hoje, teve uma boa noção sobre o seu conceito e conheceu alguns exemplos das suas aplicações nas empresas. Bom, essa foi a última teleaula desse módulo de automação. Foram 20 teleaulas onde a gente viu um monte de revoluções que a automação está trazendo para dentro das empresas. A gente viu como os computadores, os CLPs, as máquinas CNC, os robôs e mais uma porção de recursos estão trabalhando com a gente,
modificando completamente aquela noção tradicional de trabalho nas indústrias. Agora, meu amigo, é com você. Você tem que estudar muito, praticar bastante, para não ficar de fora desse mercado de trabalho. E olha, uma dica: consulte sempre o seu livro e não economize perguntas para as pessoas que trabalham com computadores, porque o computador veio para ficar. E o Telecurso 2000 está aí para te ajudar. Boa sorte, um abraço e até a próxima. É isso aí, tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.